não estou dizendo isso apenas. Just so grateful for Pastor Bill Sou muito grato pelo pastor Bill to give me the opportunity to share with you guys. para me dar a oportunidade de compartilhar isso com vocês. The Lord has been filling me up with so much revelation. Deus tem me dado tantas revelações. I was so prepared. Eu vim tão preparado. I was calling Pastor Claudio like every week. Eu estava ligando para o pastor Cláudio toda semana. Listen to what the Lord showed me. Listen Escute to what the Lord gave me. o que Deus me deu, o Senhor disse a And I mim. did all these PowerPoints. Eu fiz todas essas apresentações de Fasted, PowerPoint. prayed for 2 Eu months. jejuei e orei por 2 And meses. then Saturday night, E sábado à noite, He changed everything. ele mudou tudo. And He gave me something fresh. E ele me deu algo fresco. I mean, this is new. Isso é novo. So the reason why I'm so grateful Então o motivo de eu estar tão grato to be able to share, por compartilhar isso, when you get a word from the Lord, quando você recebe uma palavra do Senhor, man, it's like you're pregnant. é como se você estivesse grávido. And the last time I was here, E a última vez que eu estive aqui, I might have looked like I was 9 months pregnant. parecia que eu estava grávido de 9 meses. Now I look like I'm about 4 months pregnant. Agora parece que eu estou grávido de 4 meses. So I must be doing the Lord's work, right? Então eu acho que eu devo estar fazendo o trabalho do Senhor certo, né? Amen. Amém? And Pastor Bill, I don't know where'd he go. Pastor Bill, Pastor Bill, está te procurando. He's praying. Okay, no problem. I just want everybody to know Eu apenas quero que todos saibam what a great job Diego's been doing. que o trabalho excelente que o Diego tem feito. I would not have been able to minister Eu não conseguiria pregar if it wasn't for him. se não fosse por ele. Amen. Amém. Although Portanto, the next time he travels with me, a próxima vez que ele viajar comigo, I have to get separate hotel rooms eu tenho que pegar quartos because separados, he talks way too much. porque ele fala muito. Yap, 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 yap. Fala. You got to do some work with him, Pastor Bill. Ele falou que você tem que me orientar mais sobre isso. Amen. Amém? The scripture says that As escrituras dizem que we overcame nós viemos by the blood of the Lamb do sangue do Cordeiro and by the word of a testimony. e da palavra de um testemunho. And I'm going to share about both. E eu vou compartilhar ambos. And the one thing I want to say, E o que eu quero dizer é, I want your hearts to be prepared eu quero que seus corações estejam preparados, because how the Lord has been using me on this trip porque o Senhor tem me usado de tal maneira nessa viagem, is a vessel of peace. como uma garrafa de paz, né? um compartimento de paz. And the funny thing is, if you knew me, E o engraçado é que se você me conhecesse, I'm normally a vessel of anxiety. geralmente eu sou uma garrafa de ansiedade, eu sou um pote de ansiedade. It's funny how the Lord uses you É engraçado como o Senhor nos usa in your weakest areas nas suas áreas de maior for His fraqueza glory. para a sua glória. Amen. Amém? So one thing I want to share 2 testimonies Então eu quero compartilhar 2 testemunhos before I get into the Word. antes de eu chegar até a palavra. And Pastor Bill, I don't know if I shared this stuff with you. E pastor, eu não sei se eu compartilhei isso com I know você. I didn't share it the last time I was here. Eu sei que eu não compartilhei da última vez que eu estive aqui. But even the times that you were over for dinner, I can't believe I've never shared this with you. Mas mesmo quando a gente estava tendo jantar, eu não acredito como que eu não compartilhei isso com você. But I want to give you guys an understanding Mas eu quero dar a vocês um entendimento on how the Lord speaks to me. com como o Senhor fala comigo. One morning I was in prayer. Em uma manhã eu estava em oração. It was a Monday morning. Era uma manhã de segunda-feira. I prayed maybe 15 minutes. Eu orei por volta de 15 minutos. And nothing special. Nada especial. And all of a sudden I heard E do nada eu escutei, on the inside, dentro de mim, you're going to get a blessing today. você vai receber uma bênção hoje. But it was so faint. Mas foi tão And the fraco. voice was so soft E a voz era tão suave that I wasn't sure que eu não tinha if it was certeza me or the Lord. se era eu ou o Senhor. I went upstairs, Eu subi, told my escadas, wife, disse a minha esposa. I said, I think I heard the Lord speak Eu today. falei com ela, eu acho que eu escutei o Senhor falando comigo hoje. She said, what did He say? E ela perguntou, o que ele disse? I said, we're going to get a blessing Eu today. disse, nós vamos receber uma bênção hoje. She says, all right, Aí ela falou, isso aí, go to work. vai trabalhar. I called her at noon. Eu liguei para ela meio-dia. I said, did anything happen? Eu perguntei, aconteceu alguma coisa? She says, no. Ela falou, não. I said, did we get a check in the mail? Eu falei, chegou um cheque no e-mail? She said, no. Ela falou, não. I said, all right. Tá, tudo bem. And at the time, I was running a division of this company. E na época eu estava comandando a divisão dessa companhia. And my marketing manager
E o meu diretor de was publicidade, driving me around the city ele estava me levando pela cidade to visit areas we needed to see. para visitar alguns lugares que a gente tinha que ir. And listen, I can only describe this the way that it happened. Escuta, eu só posso descrever para vocês do jeito que aconteceu. This guy was a yapper, like Diego. Esse cara era falador igual o Diego. Talking and talking and talking. Falando. And then all of a sudden, Do nada, Pastor Bill, Pastor Bill, it's like somebody took a blanket é como alguém tivesse pego um cobertor and put it on my e shoulders. colocou sobre os meus ombros And it weighed 4,500 kilos. e pesava 45 mil quilos. It's the only way I can describe it. É o único jeito que eu consigo escrever vocês. And all I felt was E fear tudo que eu senti foi medo and death. e morte. Never anything like this happened to me. E nada disso nunca tinha acontecido comigo. And the guy was talking, E o cara estava falando, and I said, David, e eu disse, David, I know we don't know each other well. eu sei que a gente não se conhece tão bem assim. I said, but do you mind if I pray? Mas eu disse, você se importaria se eu orasse? I said, something is wrong. Eu disse, algo está errado. I didn't hear a voice. Eu não escutei uma voz. This heaviness was fear and death. Foi esse peso de medo da morte. He said, should I put my seatbelt Ele on? disse, eu devo colocar meu cinto? I said, yes, Eu disse, sim. but I don't think it has to do with us. Mas eu não acho que tem a ver com a gente. And I started praying Psalm 91 Eu comecei a orar Salmo 91 over his family and my family. sobre a família dele e a minha família. So how long did that take? Então isso 2 levou minutes? 2 minutos. When I was done, Quando eu acabei, he went on and he kept talking. ele foi e continuou a falação. But he didn't know Mas ele não sabia I was still praying in tongues que eu continuava orando em línguas under my breath. baixinho. You don't have to pray in tongues loud. Você não precisa orar em línguas alto. So this went on for 4 hours, this heaviness. Então esse peso durou por mais ou menos 4 horas. Went to go to bed, go to sleep. E quando eu fui dormir, I turned to my wife eu me virei para minha esposa. and I said, E I disse, guess I didn't hear from the Lord this morning Eu acho que não foi o Senhor que falou comigo essa manhã. because we didn't get a blessing. Porque nós não fomos abençoados. She said, so that's okay. Ela falou, tudo bem. Sometimes we miss it. Às vezes a gente So, erra. I was disappointed though Então eu fiquei desapontado. because I know I heard him. Porque eu sei que eu escutei ele. So the next day, Então no próximo dia, Janice, listen to this. Janice, escute isso. The next day, O próximo dia, I'm driving home from work eu tô indo pro trabalho, tô indo pra casa do trabalho. and my brother called me, E meu irmão me liga. who lives in Florida, Ele mora na Flórida. and he said, did you hear what happened to my wife yesterday? E ele perguntou, você ficou sabendo o que aconteceu com a minha esposa I said, ontem? no. Eu falei, não. I said, Mom, he said, Mommy didn't tell you? Ele disse, a mamãe não te ligou, não? Eu I said, no. falei, não. He began to tell me Ele começou a me contar that his wife, que a sua esposa, who was 7.5 months pregnant, que estava grávida de 7 meses e meio, working at a bank, trabalhando em um banco, had a machine gun to her ela tinha um head fuzil apontado para a cabeça dela, as they were robbing the bank. enquanto eles estavam roubando o banco. At the same time I was praying yesterday. No mesmo momento que eu estava orando And ontem, while he was telling me what was happening, enquanto ele me contava o que acontecia, the Lord spoke to me. o Senhor me disse, He says, that was your blessing essa foi a sua bênção, that you thought I didn't give you que você yesterday. achou que eu não tinha te dado ontem. He said, I spared your brother's wife's life Ele disse, eu poupei a esposa do seu irmão and the wife of his unborn child. e a vida do filho dela. He still speaks. Ele ainda fala, He still protects. ele ainda protege, He still saves. ele ainda salva. He still covers us with his feathers. Ele ainda nos cobre com suas And under penas. his wings we take E refuge. abaixo das suas asas nós tomamos refúgio. Amen. Amém? One more. Mais uma. And Diego was telling me a story about a child here today. E Diego estava contando uma história sobre uma criança About a aqui hoje. testimony. Sobre um testemunho. I'm going to give you one more. Vou te dar mais It's um. important because of what I'm preaching. É importante pelo que eu estava pregando, porque eu estou pregando. You can go to the next slide. Yeah, okay. Next one is already there, yeah. When someday you guys are going to, no, the one before. Once. No. Yeah. Someday you guys are going to meet my wife. Um dia desse vocês vão conhecer minha esposa. She is Brazilian. Ela é brasileira. Amen. Amém? This way I don't have to use him all the time. Assim eu não preciso usar ele o tempo todo. When she was pregnant with my son, Enquanto ela estava grávida do meu filho, she became very sick. ela ficou muito doente. And she was very sick for 9 months. E ela ficou muito doente pelos 9 meses.
In the 9th month of her pregnancy, E no 9º mês da sua gravidez, we thought she was having the baby, a gente achou que ela estava para ganhar o neném. so we went to the hospital. Então a gente foi para o hospital. She was having contractions. Ela estava tendo as contrações. We were in the hospital for 6 months. E a gente foi para o Oh, hospital. sorry, 6 weeks, 6 hours, E a gente foi para o hospital por 6 6 hours. horas. Ficamos lá por 6 horas. not 6 months. And they sent us home E eles nos mandaram para casa because she wasn't dilating. porque ela não estava dilatando. They said she's not going to have the baby. Eles falaram assim, ela não vão ter o bebê We agora. got home, Chegamos em casa and she went upstairs to the kitchen. e ela subiu para a cozinha. I went to go check my sports team. E eu fui ligar a televisão para ver meu time de futebol. And all of a sudden, E do nada, I heard her scream, eu escutei ela gritar. Anthony! Anthony! I ran upstairs, Eu subi a escada correndo. and the whole kitchen E a cozinha was inteira filled with blood. estava coberta de sangue. It wasn't that her water broke. Não foi o que It was blood. era sangue, era I'm sangue. stepping in Eu puddles estava of pisando em blood. poças de sangue. I had no idea what to do. Eu não sabia o que fazer, eu não fazia ideia do que fazer. And I took 2 blankets, Então eu peguei 2 cobertores, and I made a diaper. eu fiz uma fralda I improvisada, wrapped it around her, eu fui and I cobri drove her to ela the hospital. e fui correndo de carro para o hospital. They did an emergency C-section. Eles fizeram uma cesariana de emergência, They took my son out, tiraram meu filho, beautiful baby boy. um neném lindo, um garoto lindo. She's doing great. Ela ficou bem, They took her to the recovery room. levaram ela para a sala de recuperação. I went to the maternity Eu ward, fui até a sala de and I maternidade fell asleep. e eu fui dormir. The doctor woke me up. O médico me acordou. I don't remember the exact time, Eu 2, não 3 lembro a.m. a hora exata, deve ter sido 2, 3 da manhã. And he said, Mr. Palmino, E ele disse, Mr. Palmeno, I'm sorry to tell you, desculpa dizer isso. your wife is going to die tonight. A sua esposa vai morrer essa noite. And I think you should say your goodbyes. Eu acho que você deve ir lá e começar a dizer adeus. And I said, what are you talking about? Eu falei, o que você está falando? She was just doing fine. Ela estava bem agora. And he goes, I know, but she's bleeding internally. We Eu can't sei, mas stop ela está it. tendo um sangramento interno, hemorragia interna, e a She's gente não está not conseguindo going to make parar. it through the night. E ela não vai conseguir passar dessa noite. And on top of that, E acima disso tudo, they said, I'm sorry ele disse, to tell you desculpa this, para a gente estar passando essa but informação your para son você, is deaf. mas o seu filho também nasceu surdo. Now I'm in shock. E eu fiquei em choque. So I said, how can you tell an infant is deaf? Eu falei, mas como é que você pode saber que um neném nasceu surdo? They stick a sound instrument in the Eles ear, colocam um instrumento médico and if no there's ouvido no dele, brain activity, e se não tiver nenhuma atividade they know cerebral, that the child is deaf. eles sabem que o neném está surdo. So I couldn't even think about that Então eu não consegui nem processar isso na hora. because I was so concentrated on my wife. Porque eu estava tão concentrado na minha esposa. Every single, I would say for 6 nights, Mais ou menos por 6 noites, they woke me up every night eles me acordavam todas as noites, telling me it was going to be her last. falando que aquela noite ia ser a última noite dela. And on the 7th day, E no 7º dia, she's in a coma now ela já estava em coma, gente. for about 5 days. Por 5 dias já. They said there's nothing else we can do. Eles disseram, não há nada que você possa fazer. We're going to take her by helicopter. We were Nós living in Boston at the time. Nós vamos colocar no helicóptero, porque a gente estava em Boston na They época. were going to take her by helicopter A gente vai levar de helicóptero to a hospital in Boston para um hospital em Boston, because there was nothing else they can do. porque não há nada mais que possamos They said fazer. you're not going to be able to see her for Eles at least disseram, 6 hours. você não vai conseguir ver ela pelo menos pelas próximas 6 horas. She might not even survive the helicopter ride. Talvez ela não sobreviva nem ao voo de helicóptero. Go home, take a shower, and sleep. Vá para casa, tome um banho e durma. I couldn't sleep. Conseguia dormir. I wasn't a preacher at this time. Eu não era um pregador nessa época. I just came out of the Catholic Church. Eu tinha acabado de sair da igreja católica. I just started going to a Baptist church. Eu tinha acabado de começar a ir à igreja I batista. knew one scripture. Eu conhecia uma escritura. I actually didn't even know the entire scripture. E eu nem conhecia ela por inteiro, por completo. I knew one portion Eu sabia uma of only parte one scripture. de apenas uma escritura. And it was 1 Corinthians E era 10:13. 1 Coríntios 10, 13. And it says that God will never give you more than you can handle. E ela diz, Deus nunca dará mais do que você pode suportar. That was my prayer. Essa era a minha oração. I said, this is what you said. E eu disse a ele, foi isso que você disse. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, I cannot handle eu não consigo suportar living without my wife. viver sem minha esposa. You might as well take me.
Você leva eu de because I don't want to vez. live without this woman. Porque eu não quero viver sem essa mulher. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, and I'm crying now. e eu estava chorando nessa hora. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, I cannot handle eu não consigo suportar telling my 4-year-old daughter dizer para minha filha de 4 that her anos mother died. que a mãe dela morreu. You're going to have to do something Você vai ter que fazer algo, Senhor. because this is what the word says. Porque é isso que a palavra diz. I knew a portion of one verse. Eu conheci apenas um pedaço de um verso. Now, this whole time, E esse tempo todo, my mother-in-law has been with me. a minha sogra estava comigo. And here it is, E aí, her daughter, a filha dela, we don't know if she's going to live or a die. gente nem sabia se ela viveu ou And morrer. this woman E essa mulher was taking care of me. estava cuidando de mim. I can't say I would do that with my son-in-law, Eu with não my diria que eu daughter. faria isso com meu genro hoje em dia. This woman took care of me for a week. Essa mulher cuidou de mim por uma So semana. strong. Tão And forte. here it is, her daughter's dying. E a filha dela estava morrendo. I love this woman. Eu amo essa mulher. So we get in our car, Então a gente entrou no we carro, drive to the hospital. fomos para o hospital. My wife A minha esposa is sitting up, está sentada, eating ice cream, comendo sorvete, laughing hysterically rindo histericamente with the doctors and the nurses. com os médicos e as enfermeiras. And you know what she says to me? E sabe o que ela me falou? What took you so long? Por que você demorou tanto? I looked at my mother-in-law Eu olhei para minha sogra, and we were in a shock. gente estava chocado. He still heals. Ele ainda cura. It doesn't matter how small of the seed of the word that you have. E não importa o quão pequena seja a semente da He palavra que vocês still tenham, honors his word. ele ainda honra a sua palavra. He's But now I have to deal with my son. Mas agora eu tinha que cuidar do meu filho. He's deaf. Ele estava surdo. And for months, E por meses, when he was sleeping in his crib, enquanto ele estava dormindo no seu I didn't berço, want to believe it. eu não queria acreditar So naquilo. I took pots Então eu pegava while he was panelas sleeping, enquanto ele like dormia, 5 inches above his head. 5 centímetros na sua cabeça. Boom, boom, Batia, boom, batia, batia, hoping that he was going to wake up. na esperança de que ele iria acordar. Nothing. Nada. Months. Meses. I came home one night from work Eu cheguei do trabalho um dia and I saw my wife in the bathroom. e eu vi a minha esposa no She banheiro. was vomiting Ela estava from vomitando crying so much. de tanto chorar. And I said, what's going on? What Eu happened? perguntei, o que aconteceu? O que está acontecendo? She said she was vacuuming for hours Ela disse que ela estava usando um aspirador por while horas he was napping enquanto ele estava tirando um in his cochilo room, no quarto dele, hoping that he was going to wake up from the sound. na esperança de que ele iria acordar Nothing. com barulho. Nada. Specialist after specialist. Médico, especialista após specialist. especialista, 4 especialistas. It's funny that it's 4 specialists É engraçado que são 4 because especialistas. when I get into the word, it didn't hit me till just now Quando eu why cheguei, that number is important. porque antes de eu chegar aqui, eu não sabia o quanto esse número But era they all said he importante. was deaf. Mas todos disseram que ele And they estava said now surdo. we have to go to a hospital in Boston E disseram que agora a gente tem que ir no hospital em Boston to learn how to raise a deaf child. para aprender como criar uma criança surda. I came home from work. Cheguei em casa do trabalho, My mother came up from New York a minha mãe chegou de Nova York to go to the hospital with me. para ir no hospital comigo. She was sleeping, Ela estava dormindo and my wife said, e minha esposa disse: Are you prepared for tomorrow? "Você está preparado para amanhã?" And I said, what do you mean? Eu falei: She "Como assim?" goes, well, you're going to have to learn how to raise a deaf Ela child. falou: "Você vai ter que aprender como criar This uma is criança not surda. going to be easy. Isso não vai ser fácil." But I knew something. Mas eu sabia I que wasn't algo. filled with the Holy Spirit, Eu ainda não estava I was coberto do saved, Espírito Santo. Eu já estava but salvo. something inside of me knew Mas, something. mas algo dentro de mim sabia de algo. And I said, did my mother say something to E eu you? perguntei a ela: "Minha mãe falou alguma coisa para você?" At that time, Naquela época, my mother was into astrology a minha mãe estava com esse negócio de And astrologia, vidente, and tarot card carta readers. de tarô. And I said, did my mother's psychic say something? Aí eu perguntei: o vidente da minha mãe te falou alguma coisa? She said, yeah, he's deaf. Aí falou: "Sim, ele tá surdo." I'm like, okay, you got big É, news. né, tá, já sabia. She says, but he's going to be a physical therapist. Mas ele vai ser um terapeuta, He's still going to have a good life. ele ainda vai ter uma boa vida, All this stuff. todas essas And coisas. something inside of me Mas algo dentro just de mim rebuked it. se And I didn't simplesmente even know refutou what isso. rebuked men back then. E eu não sabia o que era o significado I disso said, I don't antes. receive that. Eu falei: "Não, eu não recebo isso." And I went downstairs. E aí eu fui lá embaixo, She went to bed.
Ela foi dormir to check my sports team. para poder ligar And minha televisão. this is exactly what happened, word for word. E isso foi exatamente o que aconteceu, palavra por I palavra. turned the TV on Eu liguei a TV to check my sports para team, poder ver meu time de futebol. and there was a pastor E tinha um pastor at his kitchen table sentado na sua mesa da with the cozinha, Bible open. com a Bíblia Very aberta, humble man. um homem muito humilde. He wasn't selling miracle Ele não estava oil, vendendo óleo milagroso, miracle water, água milagrosa. get your miracle for $19.99. Nada de um milagre de Wasn't one of 1999. those guys. Não era esses caras, não. He was just a humble man at his kitchen table. Era apenas um homem humilde na sua And mesa he de cozinha. said, E ele disse, expect espere your miracle o seu milagre tomorrow. amanhã. And I went, whoa. E eu, And I turned the TV Aí eu off. fui e desliguei a televisão. And I think I waited, I don't know, maybe a minute. E eu acho que eu esperei mais ou menos um And I went minuto. like this. E eu liguei a televisão assim. And he said, E ele disse, I told you eu te disse to expect para esperar your miracle o seu milagre tomorrow. amanhã. And I literally started talking to the TV. E eu literalmente comecei a falar com a televisão. I said, are you talking to me? Você está falando comigo? I knew it was for me. Mas eu sabia que era para mim. I got on my knees Eu me ajoelhei and I said, Lord, e eu disse, Senhor, I don't know why this happened, eu não sei por que isso aconteceu. but I believe you can do something. Mas eu acredito que o Senhor pode fazer algo. And I heard a voice. Aí eu escutei uma voz. And this time it wasn't the voice of the Lord. E dessa vez não era a voz do It Senhor. was an audible voice Era uma voz in audível my right ear. I'll never forget it. na minha orelha direita, eu right nunca vou here. esquecer, aqui. And it said, E disse, he can, ele pode, but you don't know if he will. mas você não sabe se ele vai. So I knew it was the enemy. Então eu sabia que era o You inimigo. know, my mother came in with all these spirits. E a minha mãe chegou em casa com todos esses espíritos. We're driving to the hospital. Enquanto a gente ia para o hospital, And we're a 45-minute ride. era mais ou menos 45 minutos de distância. And she said, E ela disse, what's wrong with you? o que está de errado com você? You don't look right. Você não parece You bem. look different. Você está diferente. And I said, Mom, E eu disse, mãe, I think God's going to do something eu acho que o today. Senhor vai fazer algo essa noite. And she says, Anthony, E ela disse, Anthony, what are you doing to yourself? por que você está fazendo isso com você? You 4 specialists. A gente foi em 4 Why, médicos. why are you doing this to yourself? Por que você fica fazendo isso com você? And I said, Mom, E eu disse, mãe, I think God's going to do eu acho que something Deus today. vai fazer algo hoje. For 45 minutes, Por 45 She didn't know minutos. any better. Ela não sabia de nada. she was trying to talk me out of my miracle. Ela estava tentando me distanciar do meu milagre. We got to that hospital, Quando chegamos no hospital, and it's set up like a recording studio. e estava igual um estúdio de gravação We no were on hospital. the inside of the glass. Nós estávamos do lado de dentro do vidro The doctor was on the other side. e o médico do outro lado. We were in that studio Nós ficamos naquele estúdio for 90 seconds, por 90 segundos, hooked up to the same test. e fazendo o mesmo teste. And the doctor spoke into the mic on the other side of the glass, E o doutor falou no microfone do outro lado do vidro, and she said, e ela disse, why is this child here? o que essa criança está fazendo aqui? I said, what? I said, what do you mean? Como assim? She goes, why is this child E here? ela falou de novo, por que essa criança está aqui? They said, I had to learn how to raise a deaf child. Aí eu disse, eu vim aqui aprender como criar uma criança surda. She said, this child's not deaf. Ela disse, essa criança não está surda. Come over here and look at the brain activity. Aí vem cá para você ver a atividade cerebral. And he started responding to sound. E ele começou a responder os sons. And it was the first time in my life E foi a primeira vez na minha that vida I lifted up my hands que eu ergui minhas and mãos said, praise the name of Jesus. e disse, louvado seja o nome do Senhor. And I looked at my mother Aí eu me virei para minha mãe. and I said, Mom, Eu disse, mãe, and this just came out of me. e isso simplesmente saiu de mim. I think what happened to my son Eu acho que o que aconteceu com meu filho was for agora you. foi para você.
So you know para que você saiba that you don't need an que astrologer. você não precisa de You don't need a vidente, psychic. você não precisa de You carta don't de need a tarô, tarot card não leader. precisa de nada disso. All you need is Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. She received the Lord in that room, Ela recebeu o Senhor naquela sala and she walked away to that stuff ever to this day. e ela se livrou disso até hoje. Amen. Amém? The Lord gave me this next word here. Deus me deu esse texto aqui. He just spoke this to me. Ele acabou de me falar isso. He says your encounter Disse que o seu encontro outweighs pesa mais your credentials. que as suas credenciais. I wasn't a preacher. Eu não era um pregador, I knew one Bible eu verse. sabia um verso da Bíblia. But when you have an encounter with the King of Kings, Mas quando você tem um encontro com o Rei dos Reis, it doesn't matter if you have degrees. não importa se você tem It doesn't matter if diplomas, you're ordained. não importa se It você já doesn't está, já é matter if you're pastor, licensed. não importa se você já Your está, encounter o seu encontro makes room for you. é o que importa. Amen. Amém? So today, Então hoje, I want to talk to you about eu quero falar com vocês sobre do not walk não away se from your distanciem miracle. do seu milagre. Amen. Amém? Now, I'm saying this in the most humble way. E eu estou falando isso da maneira mais There humilde is possível. going to be an impartation of peace today. Vai ter uma importação de paz hoje. There is going to be an impartation of faith today. Vai ter uma importação de fé Not hoje. because of my word, Não por conta da minha but palavra, because of the blood mas por conta do and sangue the testimony. e o testemunho. Amen. Amém? The level that you receive O nível que você receber depends upon depende the level that you hear. do nível que vocês You escutam. need to be on a frequency of faith Você precisa estar na frequência and de fé expectation. e de expectativa. Amen. Amém? We're going to progress through this message. Nós vamos progredir sobre essa mensagem. It's going to force you E vai forçar vocês to understand para entender why you should have confidence. o porquê que vocês devem ser I think confidentes. in a way that you never have before. De uma maneira que vocês nunca foram antes. Now there's going to be 4 examples E eu vou dar 4 exemplos of people de pessoas in scripture na Escritura that could have walked away que poderiam ter se afastado from their miracle, do milagre deles, but they didn't. mas eles não o fizeram. The first example, O primeiro exemplo it's not on the slide, so don't worry. não está no slide, então não se preocupe. You guys remember the story of Jairus? Você se lembra da história de Jairo? You guys remember the story? Okay. So his daughter is dying, Então a sua filha estava morrendo and he sees Jesus, e ele foi e buscou Jesus. and he says, "My daughter lays at the point of death. E ele disse: a minha filha está a ponto da morte. Can you pray for her?" Você pode orar por ela? He says, "Take me to your home." E ele disse: me leve até sua casa. Can you imagine? Você pode imaginar isso? He gente? wasn't expecting him to come. Ele não estava nem He esperando que was Jesus expecting viesse. him to pray. Ele estava esperando apenas que ele And orasse. on the way to his house, E a caminho de sua casa, he witnesses ele testemunhou the miracle of the woman with the issue of blood. o milagre do fluxo de sangue. So his faith must have been Então a incredible. sua fé devia ser incrível. But then somebody from his town Mas alguém da sua cidade met him encontrou ele and said, "Don't bother him anymore. e falou assim: não perturba ele mais não. Your daughter's dead." A sua filha já está morta. And Jesus looked at him E Jesus olhou para and ele said, "Don't be afraid, e disse: não tenha medo, only believe." apenas acredite. He had to say that because the guy must have had some type of an Ele expression on disse his isso porque face. Jesus deve ter visto alguma cara de horror He naquele could have momento. walked away there. Ele não podia se Then he distanciar gets lá. to the town. Então ele chegou à cidade. Everybody there is crying, Todos estão chorando. mourning, Estão lá screaming. gritando. What would go through your mind? O que passaria na cabeça I de know what would vocês? go through my mind. Eu não saberia o que passaria na minha She's cabeça. dead. Ela está morta. He could have walked away. Ele poderia ter se distanciado, se The virado as third costas. time, A próxima vez, a terceira vez. when Jesus said she's not dead, she's only sleeping, Mas Jesus disse, ela não está morta, ela está they apenas all dormindo. laughed at him. Todo mundo riu. Why? Por quê? Because they've been here all this time. Porque eles estavam lá o tempo todo. If she was sleeping, Se ela estivesse they dormindo, would have known. eles saberiam. He could have walked away. Ele poderia ter virado as But costas. he only took a small group of people into that room before Mas- she was healed. Mas ele apenas levou um pequeno grupo de pessoas para aquele quarto antes da Because cura. even the people closest to you Porque até as pessoas mais próximas de você can talk you out of your miracle. podem te distanciar do seu Why? milagre. Por quê? Because they didn't hear Porque não foram eles que what escutaram God said to you. o que Deus disse a você. They don't know Eles não sabem what God put in you. o que Deus colocou em você.
And we know the girl got healed. E a gente sabe que a garota foi curada. Second example, Segundo exemplo, Elijah Elias, in 1 Kings. em 1 Reis. Go ahead. Ok. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: mas não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: sobe e dize a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não a detenha. Enquanto isso, o céu escureceu com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e foi para Jezreel. Now this is good stuff right here. Isso é uma coisa muito boa, I gente. could just spend the whole morning on this if I wanted to. Eu fiquei a manhã inteira nisso, gente. But I want to go through this quickly. Mas eu quero ser rápido. This is right after he killed the 400 prophets of Baal. Isso foi logo depois que ele matou os 400 profetas. And this is at the end of the 3-year drought E isso foi após no fim dos 3 anos de that seca, he caused by his own mouth. que ele causou pela sua própria boca. He knew Ele sabia, on the inside dentro dele, that the drought was over. que a seca já tinha acabado. We don't read in scripture Mas você não lê na that escritura God told him. que foi o Senhor que He disse a just ele. knew Ele apenas sabia that the drought was over. que a seca já tinha So acabado. he gets on his knees Então ele foi, se and he ajoelhou starts praying. e ele começou a orar. Sends his servant E disse ao seu to servo go look for the evidence. para poder procurar por a his prova faith. da sua fé. 7 times 7 vezes. he had no result. E ele não teve nenhum And I'll get resultado. into it. Even the last time, Até a última vez. he sent his servant over. Ele foi e disse ao Servant servo. came back. O servo voltou. I don't see anything. Eu não vejo nada. He still prayed. Ele ainda I continua don't see orando. anything. Eu não vejo nada. He still E prayed. ele continua orando. I don't see Eu não anything. vejo nada. 6 times. 6 vezes. On the 7th time, Mas na 7ª vez, his servant came back o seu servo voltou and said, e disse: all I see tudo que eu vejo is a cloud é uma nuvem the size of a man's hand. do tamanho da mão de um homem. Does that cloud Porque essa nuvem look like parece it's going to cause a flood? que vai causar uma enchente? No. Não. He didn't complain. Ele não reclamou. I would have complained. Eu reclamaria. I would have said, Lord, Eu ia dizer: I've been Senhor, praying eu estou orando in faith, na fé. and what is this going to do? E o que é isso? Isso não vai adiantar But he nada. didn't say that. Mas ele não disse He isso. looked at Ahab Ele olhou para and Acabe he said, you better e get disse: ready. você tem que se preparar. You better get moving Você tem que começar a se mover. because the rain is coming. Porque a chuva está And vindo. if you don't leave E now, se você não sair your agora, chariot's going to get stuck in a the sua mud. carroça vai ficar presa na lama. He knew what was coming Ele sabia o que estava vindo. because of what was on the inside of him. Porque estava dentro He dele. didn't look at the cloud. Ele não olhou para a nuvem. Amen. Amém? Number 2. Número 2. Here's number 3. Número 3. Could have walked away from a miracle, but she didn't. Ele poderia ter se afastado do seu milagre, mas ele Vai. não fez. Go ahead, read. De Luke 1? Próximo. Não, No. Lucas. Yeah. Então Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava aos homens. Havia também naquela cidade uma viúva que ia continuamente até ele dizendo: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite aos homens, todavia, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para que de tanto insistir não venha me cansar. Então o Senhor disse: ouçam o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorar em atendê-los, digo-lhes que depressa fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? I'm only going to concentrate Eu apenas vou me concentrar on the Lord's response. na resposta do Senhor. And he said, E Ele disse:
if this unjust judge se esse juiz injusto gave this woman what she wanted, deu a essa mulher o que ela queria, what she needed, o que ela precisava, how much more o quanto mais will our Father o nosso Pai give you justice? vai lhe dar justiça. Listen now, Escute agora, and speedily. e rápido. I didn't say it. Não fui eu que disse, He said it. foi ele que disse. She did not stop. Ela não parou. Listen now, Scripture says As escrituras dizem that the gates of hell que os portões do inferno shall not prevail against the church. não irão prevalecer contra a igreja. But listen now. Mas escuta Wait, agora. wait, listen. Espera. We got it all wrong A gente entendeu tudo errado. because we've been reading this Porque a gente tem lido isso from a defensive position, de uma posição defensiva. meaning that the enemy E tipo, isso significa o is not going inimigo, to prevail when he attacks me. ele não vai prevalecer That's quando ele vier not what até mim. it's saying. Mas não é isso que diz. It's saying that the gates Está of dizendo que hell os portões do shall inferno not prevail não irão against the prevalecer church. contra a igreja. Gates don't move. Portões não se movem. The gate of this property O portão dessa is propriedade, fixed. ele é It fixado. doesn't move. Ele não se mexe. What that scripture means Mas aquela is escritura that the diz, gates of hell diz que aqueles are portões not do going to inferno, stop the church eles não vão conseguir from parar a getting what's igreja theirs de pegar on o que the está other lá side. no outro lado. And if you think I'm talking about money, E se vocês acham que eu estou I'm falando de not talking dinheiro, about money. eu não estou falando de I'm dinheiro. talking about souls. Eu estou falando de I'm almas. talking about the things that the enemy has stolen from the church. Eu estou falando sobre as coisas que o inimigo That roubou da belongs nossa to igreja. you and I Que nos trouxe, você e eu, to do the work of the kingdom. para fazer o trabalho dos reinos. He says how much, go to the next verse. Pode ir para o próximo. Next slide. Próximo slide. Read those two. Jonas 4:11. E não hei de ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade em que há mais de 120 mil pessoas e que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Nós somos os eleitos de Deus. O filho pródigo, você se lembra do que o pai disse ao irmão mais velho? Tudo que é meu é teu. Wow. You done? Não, just one more. Sem desespero, sem súplica, mas com absoluta confiança, porque esse foi o sinal dela. Why is this important? Por que isso é importante? Look at the heart of our God. Olhe para o coração do nosso Senhor. He had a heart for Nineveh. Ele teve um coração por Nínive. He's calling the Egyptians and Assyrians his Ele está people, chamando os egípcios, os egípcios, os sírios, the enemies of Israel. os inimigos de Israel. If he had the heart for them, Se ele teve o coração para fazer how isso, much more will he move for o you, quanto que ele não faria por vocês, his elect? os seus eleitos? You are the elect of God. Vocês são os eleitos de Deus. You remember the story of the prodigal son? Vocês lembram da história do filho pródigo? And the older son was so upset. Que o filho mais velho, ele estava tão chateado. And the father said, what did he say? E o pai disse, o que ele falou? He says, everything I have Ele disse, is tudo yours. que eu tenho é seu. The slide's not up there. Não tá, o slide não está lá. But Ephesians 1:3 says this. Efésios 1:3 diz isso. We are blessed Nós somos with abençoados every spiritual blessing com todas as bênçãos espirituais in the heavenly places nos locais sagrados in Christ Jesus. em Cristo Jesus. That means there are spiritual blessings Isso significa que há bênçãos laid up in the espirituais heavens que estão nos céus for you, para você, the elect of God. que são os eleitos de Healing, Jesus. deliverance, Cura, entrega, gifts of the Spirit, presentes do prophecy, Espírito, miracles, milagres, words of wisdom, palavras de words of conhecimento, knowledge. palavras de It's all conhecimento. laid up for the church. Está tudo lá e está pronto para a If igreja. you are in a place right now Se você estiver no lugar agora, where all you have left, que tudo que Is você God- tem é Deus, there's no better place to be. não tem melhor lugar para estar. Get the what? The keyboard guy. Isaiah 53:4. Isaías 53:4. You don't have to read it. Alright. You could just read. Okay. Surely he has borne our griefs
Certamente Ele tomou sobre si and carried away our as sorrows. nossas enfermidades e carregou as nossas dores. I'm saying this humbly, Eu estou dizendo isso humildemente. and somebody might. E alguém talvez. And I'm saying this, and you'll understand why I'm saying Eu estou this. falando, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. None of you Nenhum de vocês knows what this means. sabe o que isso significa. I'm not saying that to be condescending. Eu não estou falando isso para ser condescente. When you hear what I'm going to share with you, you'll understand. Quando vocês escutarem o que eu vou compartilhar com vocês, We vocês vão all entender. read about the physical suffering Nós todos ficamos sabendo do and sofrimento the físico torture he went through. e a tortura que Jesus passou. Up to the cross Até a cruz and on the cross. e na cruz. But I'm going to give you a picture Mas eu vou mostrar para vocês of uma what this imagem means. do que isso significa. Me and my wife had to pray for somebody Eu e minha esposa, nós tivemos que orar por uma that pessoa was very sick. que estava muito doente. We flew to Florida, Nós fomos até a Flórida, prayed for this person. nós fomos orar por essa pessoa. They immediately got better. Eles imediatamente And melhoraram. it wasn't a long prayer. Mas nem foi uma oração longa. I mean, maybe a minute or two. Talvez 1 minuto ou 2. And that person right away said, I'm hungry. E aquela pessoa do nada falou, estou com fome. And me and my wife looked at each other. We knew something happened. E eu e minha esposa olhamos um para o outro e dissemos, a gente sabe que algo aconteceu. And for 9 months, everything was perfect. E por 9 meses tudo estava perfeito. But after 9 months, Mas após o 9º mês, the symptoms started coming back. os sintomas voltaram. And they were still Catholic. E eles ainda eram And católicos. that's not a knock on Catholics. E eles não eram aqueles católicos But praticantes, não, they didn't understand the scripture in the mas, same way. mas eles não entendiam a escritura da mesma They maneira. didn't really understand what the blood did, Eles não entendiam o que o sangue how fez. faith works in scripture. Como a fé funciona nas They didn't know any escrituras. scripture. Eles não conheciam nenhuma escritura. And this bothered me. E isso me chateou. And I was in bed, E eu estava na cama, my wife was sleeping, a minha esposa estava dormindo. and I was on my stomach praying. E eu estava orando de barriga para baixo. And my elbows were up, and I was just praying. Eu estava de cotovelo, de estômago para baixo orando. And I said, Lord, Eu disse, Senhor, I want to see this breakthrough through. eu quero ver essa cura acontecer. The Lord, they just don't know. Eles não conhecem o Senhor. They don't know about the blood. Eles não conhecem sobre o sangue. They don't know scripture. Eles não conhecem as I escrituras. said, Lord, Eu disse, Senhor, please por favor, put this family of 4, coloque essa família de 4 put them on pessoas. my back. Coloque nas minhas costas. Let me carry them through this. Deixa eu guiá-las por isso. And this is exactly what happened. Isso foi exatamente o que It's the only aconteceu. way I can describe it. É a única maneira que eu consigo It descrever. was if the Lord picked up Mount Sinai Foi como o Senhor tivesse pegado o Monte Sinai and put it right on my e back. colocou em cima das minhas Not on my costas. shoulders, Não nos meus ombros, on my back. mas nas minhas costas. And I couldn't breathe. E eu não conseguia respirar. All of the oxygen was forced out of me. Todo o oxigênio do meu corpo I was saiu. Eu paralyzed. estava paralisado. I tried to scream for my wife. Eu tentei gritar para minha I esposa, had no breath. mas eu não tinha oxigênio para isso. I felt the fear, Eu senti o medo, the shame, a vergonha, the sin, o pecado, the depression, a depressão, the grief, a, the grief, death, a súplica, death morte, for that family of 4, por aquela família de 4 pessoas. including myself. E a minha também. And I'm telling you, my brothers and Eu sisters, estou dizendo a vocês, irmãos e irmãs, it was unbearable. foi insuportável. I felt it for 5 people. Eu senti por 5 pessoas. He did it for everyone. Ele fez por todos nós. I don't want to say the Lord told me this. Eu não quero dizer que foi o Senhor que me disse isso. This is just my own speculation. Isso é a minha especulação. And Lord, if I'm wrong, I E Senhor, se eu estiver apologize. errado, eu peço perdão. I believe the burden that he carried Eu acredito que o fardo que ele carrega, on the cross que ele carregou na cruz, was just as hard foi tão difícil as the physical torment. quanto a tortura física. Because there's nothing I can say to you Porque não há nada que eu possa to dizer a make you vocês feel what I felt. para conseguir fazer vocês But sentirem I'm o que eu telling senti. you right now, Mas eu digo a vocês for agora, 4 people, por 4 pessoas, unbearable. insuportável. Insuportável. Next verse. Próximo. E ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram ao redor dele toda a tropa. Eles o despiram e colocaram nele um manto escarlate. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e colocaram uma vara em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: "Salve o rei dos judeus!" Cuspiam nele, pegavam a vara e batiam em sua cabeça.
E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-no com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Very quickly. Muito rapidamente. When I read this in May of this year, Quando eu li isso em maio desse when I ano, read it, quando eu li isso, I don't know how to describe it. eu não sabia como descrever isso. I'm assuming it was an open vision. Eu acredito que foi uma visão aberta. I don't know. Eu não sei. I heard the laughter Eu escutei o riso of 600 men de 600 homens laughing at him. rindo dele. I didn't see his face. Eu não vi o seu rosto. He was just bent over Ele estava curvado para with like frente, some type of an old robe that was com over algum him. tipo de roupão velho sobre a cabeça They dele. didn't give him the purple one yet. Eles não tinham colocado o I roxo didn't ainda see não. them hit him. Eu não vi eles I baterem didn't nele. see them spit on Eu him. não vi eles cuspindo nele. I felt Eu senti the utter shame a vergonha suprema for 2 seconds. por 2 segundos. I heard the laughter, Eu escutei a risada and it was unbearable e foi insuportável. that my God Que o meu Senhor, left the throne ele saiu do seu trono to do this for me. para passar por isso por mim. I gave you 3 examples Eu lhes dei 3 exemplos of people that could have walked away. de pessoas que poderiam ter se virado as costas. The greatest example O maior exemplo deles was our Lord. foi o nosso Senhor. Here's the reason Aqui está o motivo why you can't walk away from your blessing. que você não pode Because você não pode virar as costas para o seu didn't milagre, walk away from his miracle, porque ele não se virou as costas para o milagre dele, which was us. que somos nós. Nós Nós are his miracle. somos o seu milagre. Hebrews 12:12 says this. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. He despised the shame. Ele ignorou a vergonha. He didn't care about the shame Ele não se importava com a vergonha, because of the joy por conta da alegria that was set before him. que é de sentar ao lado dele. You Você and me e eu, are his joy. nós somos a sua alegria. Nós Are his miracle. somos o seu milagre. Last verse. Último verso. Hebrews 7:24-25. Hebreus 7, 24, 25. Oh, it doesn't here. You can read it. Read it here. Just read it. Mas ele, porque ele continua sempre, ele tem uma imutável priesthood, bênção maior. Portanto, ele também foi capaz de salvar todos aqueles que vieram a Deus através dele. E ele sempre vive para interceder por eles. Listen A Bíblia to em inglês é diferente, gente, então a tradução fica diferente. It's okay. It's all right. All of you that have kids, Todos vocês que têm filhos, I want you to print this out eu quero que vocês orem por isso. and leave this someplace in your house. E que deixem isso em algum That lugar this da casa de becomes a vocês. standard verse Que isso se torne um verso padrão para from this day vocês forward. a partir desse dia. It says that he continues forever E diz que ele continua para sempre. as an unchangeable priest. Uma bênção imutável. In the Old Testament, the priest would have to change every year. Nos Velhos Testamentos, os padres eles mudavam um They'd ano a have to ano. prepare their clothes the Eles right tinham que way. preparar as roupas They'd have to deles. sacrifice for their Eles tinham own que sins se before they sacrificar, went into the Holy of Holies. para ter a bênção maior. Huh? Yeah. But Scripture says that he always lives A Escritura diz que ele sempre vive to make intercession for us. para interceder por Now nós. listen to me. Agora escutem, gente. The miracle of the resurrection O milagre da ressurreição was not a one-time event. não foi um milagre de uma vez só. Do you understand? Please hear what I'm Não saying. aconteceu uma vez só. Vocês It estão wasn't a entendendo? one-time event. Não foi uma vez só. Because Scripture says Porque as Escrituras dizem that he continually que ele continuamente makes intercession for us intercede pela gente, as our high priest. como nosso sacerdote That maior. means the Father Isso significa que o is Pai, continually seeing o Pai está continuamente abençoando, the resurrection power está continuamente dando esse poder da on a daily ressurreição basis. diariamente. It wasn't a one-time event. Não foi um evento de uma vez só.
No, all the other miracles. Todos os outros milagres. Feeding 5,000. Alimentando 5.000. Calming the storm. Acalmando as tempestades. Healing the blind. Curando os cegos. Healing the deaf. Curando os mortos. None of it mortos. Nada disso would have meant anything não significaria nada if he didn't rise on the third day. se ele não ressuscitasse no terceiro dia. Você are the reason é o motivo why he didn't walk away from his miracle. pelo qual ele não se virou as costas para o seu milagre. It also says in Hebrews 7:24-25, it says this. E também disse em Hebreus 7:24-25. Listen now. Escutem. Therefore, portanto, he is able to save ele é capaz de salvar anyone qualquer who comes to God through him. que vão até Deus através dele. You could be living the worst life. Vocês podem estar vivendo a pior vida. You could have walked away from him. Vocês podem ter virado But as costas a ele. Scripture says Mas as escrituras dizem that he will save anyone. que ele vai salvar qualquer One more thing, and I'm done. Mais uma coisa e eu acabo. Years ago, Anos atrás, I went through a very tough time, eu estava passando por tempos difíceis. and I thought the Lord left me, Eu achei que Deus tinha me deixado. and I backslid a little bit. E eu reclamei I com was in ele. depression, Eu estava deprimido and I backslid, e eu reclamei. and was doing things I shouldn't have been doing. E eu comecei a fazer coisas que eu não devia fazer. Now the Lord knows I'm telling you the truth. E o Senhor sabe que eu estou contando a verdade. One night, Uma noite, in the middle of this period, no meio desse período, my spirit left my body. o meu espírito saiu do meu It corpo. was half in and half out. Tava metade dentro e metade fora. I saw what my spirit man looked like. Eu vi como que o meu espírito era. It was like this bluish purple white Era uma cor being. azulada, roxa, um ser ali. I think I stopped breathing, Eu acho que eu até parei de and respirar. I was dying. E eu tava morrendo. And then all of a sudden my spirit went right back in. E do nada meu espírito voltou pro meu corpo. And I'm telling you right now, E eu estou dizendo a vocês agora, I don't want to upset anybody's beliefs. eu não quero entrar em conflito com a crença de ninguém. Scripture says As escrituras dizem that he will never leave us que ele nunca vai nos nor deixar forsake us. e nem salvar a gente, But nem I deixar de left salvar a him, gente. Mas eu deixei ele. and I knew if I would have died at that moment, E eu sabia que se eu morresse naquele momento, I knew eu sabia I was going to hell. que eu ia pro inferno. I knew it. Eu sabia. I knew it. Eu sabia. And I knew E eu sabia there was no argument I could make. que não tinha discussão que eu podia I didn't fazer. see flames. Eu não vi fogo, I didn't see demons. eu não vi demônios, I didn't move from my bedroom. eu não saí do meu quarto. But I knew Mas eu sabia at that moment, que naquele momento, a believer, um crente, somebody that loves him, alguém que ama ele, but at that time I didn't fear him. mas naquele tempo eu ainda não temia ele. I was going to a place of torment. Eu estava indo para um And I lugar de knew tormento. E eu there sabia. was no way out. E eu sabia que não haveria saída daquele lugar. He says he can save anyone. Ele diz que ele pode salvar a qualquer um. So I'm asking everybody, bow your heads. Então eu vou pedir a todos para vocês curvar a cabeça de vocês. And if there's anyone here E se tiver alguém aqui that you know you need to get yourself right with the King, que você sabe que tem que se acertar com o nosso rei, I'm just asking you to raise your hand. eu apenas peço que você levante a mão. If you know you need to get right with God, Se você sabe que você precisa se I'm acertar asking com o you nosso to raise Deus, your hand. apenas levante a mão. amen. There's Amém. one. There's two. 1, 2, 3, 4, Amen. 5. Amen. Amém. Amém. Amen. Guys, just come up. We just want to pray for you. You don't have to be embarrassed. Just come up. Vem We're à going to frente, pray. gente. Pode vir à Come to frente. the Não altar. precisa This ter is a day of vergonha. new beginnings. Eu quero orar para vocês. Esse é um dia de novos recomeços. Venham até a frente, gente. Venham até a frente. Don't be afraid. God there's a reason why you're here today. Tem um motivo pelo qual There's a vocês reason estão why aqui we're hoje. all here. Tem um motivo. There's no sin, there's no shame, Não tem there's pecado, nothing não tem vergonha, não tem nada that His blood can't take que care o of. sangue dele não possa nos limpar. Hallelujah. Aleluia. I don't want to leave if there's more. Eu não quero. Tem mais, gente. Tem mais. Ele sente, ele está sentindo que tem This mais. is just a prayer. É apenas uma oração, gente. Venham. Hallelujah. Aleluia. A cleansing prayer. É uma oração meio improvisada.
Hallelujah. Aleluia. I'm going to wait. Eu vou esperar, porque ainda tem mais. There's more here. Come on, there's more Tem here. mais, tem mais. Yeah, I know. Yeah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Father, Pai, I just want to thank you for these brave people. eu quero agradecer por essas pessoas corajosas. I want to thank you for their heart of humility. Eu quero agradecer pelo coração de humildade. And Father, I know, Lord God, E Pai, eu sei, meu Senhor, they're here at your altar eles estão aqui sob seu altar to seek forgiveness, para procurar por but perdão, most of all, Father, mas acima de tudo, to be given new sight para ganharem novas visões and new ears to hear. e novos ouvidos para escutar. So we all just pray together. You know the prayer. You want to walk them through the prayer? No, okay. Everybody just pray after me. Todo mundo apenas ore, repita o que eu falo. And if you're in your seat Se você estiver no and you assento, didn't come up, you could pray where you're at. não precisa levantar, pode orar de onde vocês estão. Father, Pai, I ask that you forgive me. eu peço para que você me perdoe. I know that your eyes are upon me. Eu sei que os seus olhos estão sobre mim. And I thank you that Jesus died for me. E eu agradeço que Jesus morreu por mim. That he continues to be a priest for me. Que Ele continua sendo meu sacerdote. Cleanse my mind, Limpa minha mente, cleanse my heart. limpa meu coração. And Lord, if there's anything of my past E Senhor, se tiver algo no meu passado that upset you, que te incomoda, that got you angry, que te irritou, I'm leaving it here at your eu altar estou deixando aqui no seu altar to be covered by your blood. para ser coberto pelo seu sangue. Lord, Senhor, give me your spirit me dê seu espírito to teach me this new walk, e me ensine nessa nova caminhada. new ears to hear, Novos ouvidos para escutar and new eyes to see. e novos olhos para enxergar. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen, Amém. amen, Amém. amen, Amém. amen. Amém.